qual será o novo papel do RH nesse mundo, nesse tsunami de tecnologia, especialmente pautado pela inteligência artificial. Para falar sobre isso e sobre outros temas que estão aí desafiando o RH, eu vou receber hoje aqui no IT Forum Líderes a Vanessa Farias, superintendente de RH da Livelo. Vanessa, muito obrigada pela sua participação no Líderes hoje, especial RH, e você como superintendente de RH de uma das maiores empresas do Brasil, a Livelo, conhece bem o desafio dessa questão nova de liderar e trabalhar com pessoas e tecnologia, agentes, inteligência artificial. A gente vai explorar esse tema aqui hoje. Mas queria começar perguntando para você como que se dá hoje a cultura de vocês nesse universo tecnológico que evolui tão rápido, né? Um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Realmente, quando a gente olha para esse tema, é um tema que vem desafiado a liderança como um todo, principalmente os RHs, como que a gente torna, né, isso cada vez mais natural no dia a dia. Trabalhar a evolução da tecnologia, inteligência artificial e a evolução das pessoas para lidarem com tudo isso. E na Livelo, a gente tem um desafio importante que vem muito através de um olhar da nossa cultura organizacional, como que a gente potencializa esse olhar curioso das pessoas, né? De trazerem a experimentação, o teste, o aprendizado contínuo, né? Esse olhar, a gente tem um valor e depois a gente vai explorar muito ele, o loucos por gente, né? Como que a gente trata a partir das relações com as pessoas para a gente entregar resultados diferenciados por meio de tecnologia, de pessoas e das interações que a gente tem. Então, acho que vai ser um papo muito delicioso aprofundar nesses temas. Sim, com certeza. E como uma empresa essencialmente de tecnologia, a cultura de vocês é muito orientada para isso também, né? Mas é claro, vocês também têm um contingente grande de pessoas são essas pessoas que fazem tudo acontecer, não é verdade? Então, como é que vocês trabalham essa dicotomia mesmo, assim, né? De ter bastante tecnologia e trabalhar a curiosidade, como você mesmo mencionou, estimular as pessoas a pensar no novo e também cultivar, né, o lado das pessoas, o lado humano. Esse, de novo, passa pela cultura, né? Então, recentemente até estava trocando isso dentro da própria Livelo com alguns líderes, o desafio que a gente tem de sustentar as práticas e os processos de gestão de pessoas. Acho que a gente pode começar por aí. Se a gente tem uma cultura clara e forte, que traz como direcionadores, né, como a gente precisa fazer e o nosso jeito de funcionar. Então, quando a gente olha, né, para o nosso propósito e para a nossa visão, né, nós existimos na Livelo para somar felicidade às escolhas do dia a dia, né? E esse é um propósito importante justamente para a gente conseguir direcionar para cada pessoa a melhor recompensa. Então, acho que esse como ponto de partida inspirador para direcionar como nós fazemos as coisas, já traz uma inspiração de que as pessoas precisam buscar de forma contínua, né? Fazer diferente, buscar inovação, aprendizado de forma contínua, e aí a empresa precisa oferecer ferramentas e processos para isso. Então, hoje a gente tem uma estratégia de desenvolvimento de pessoas, de forma geral, para além da estratégia da liderança, que tem disponível uma série de conteúdos na nossa Livelo Learning Experience, nossa LLE, né? Que deixa lá disponível conteúdos mais técnicos, conteúdos comportamentais, reforços de cultura, informações e conteúdos sobre a nossa estratégia, justamente para a gente fomentar o protagonismo. Então, o que eu preciso enquanto colaborador para resolver o problema do nosso cliente, para resolver os desafios do nosso negócio, e eu tenho ali uma biblioteca com conteúdos disponíveis para me ajudar com o repertório. Então, eu preciso disponibilizar nas pessoas, a partir de uma cultura, esse espaço e essas possibilidades, oferecer ferramentas, programas, né, experiências para que elas se sintam de fato com espaço para poder fazer isso acontecer no dia a dia e incentivar isso a partir, inclusive, da própria relação com a liderança, quando a gente olha para o nosso ciclo de reconhecimento, né, de reconhecimento de gestão de pessoas. Eu estou reconhecendo as pessoas que buscam esse caminho, que estão se desenvolvendo de forma contínua, entregando resultado, e para que elas entreguem esse resultado, elas estão acessando os conteúdos disponíveis, buscando informações a partir de outras fontes. Então, acho que essas são algumas formas, e a cultura, como pano de fundo, reforça tudo isso, e ela alimenta os processos e os programas que a gente tem hoje na Livelo. Ah, perfeito. E vocês, como RH, como estão lidando com esse tsunami da tecnologia, da inteligência artificial, assim, né?
as outras áreas, especialmente a gente estava falando um pouquinho no aquecimento aqui, né, do quanto você tem uma relação próxima com o CIO, o Felipe, e o quanto isso é importante, né? Nesse momento de transformação acelerada, como vocês estão se posicionando com o RH? Vocês são protagonistas dessa transformação? Como tem se dado essa relação? Precisa ser, né, Débora? Acho que precisa ser protagonista e precisa ter uma relação muito próxima com a principal liderança, né? Com as lideranças que estão tocando esse tema, estão fazendo isso acontecer. Acho que essa é uma mudança que não tem volta. A gente fala muito da evolução e da transformação da tecnologia como parte fundamental para o contexto que a gente está vivendo, e a inteligência artificial é um dos temas, né? Acho que não é só esse tema hoje, é o tema principal que está rondando, mas essas transformações, elas já fazem parte há um tempo, e essa liderança, no caso Ávila, né, o Felipe Ávila, ele traz muito esse direcionamento de transformação, esse arrojo, que é fundamental para o negócio conseguir, de fato, evoluir, trazer novas perspectivas, não só para os colaboradores, mas para os nossos parceiros, para os nossos clientes, porque no momento que a organização lidera transformações e traz tecnologia, ela é capaz de criar experiências importantes e diferenciadas para os nossos parceiros e clientes. Então, a gente se diferencia de uma forma absurda. E o RH precisa trocar constantemente para entender, estamos indo, quais são os desafios, o que a gente quer alcançar e como que a gente viabiliza isso no ponto de vista de pessoas. E aí eu estou falando da estratégia de pessoas muito alinhada, primeiro, à estratégia de negócios, né, e inteligência artificial, tecnologia, faz parte da estratégia do nosso negócio. Então, entender onde estão os principais desafios, o que eu preciso acelerar em termos de desenvolvimento técnico e comportamental, né? Acho que aqui tem uma questão importante. Às vezes a gente se prende muito, por exemplo, na evolução de inteligência artificial. Eu preciso formar tecnicamente as pessoas. Sim, com certeza absoluta. Mas é para além disso, a gente precisa instigar, como a gente falou no início, né? A curiosidade, o protagonismo, a capacidade das pessoas pensarem de forma crítica, fazerem perguntas de forma diferenciada, justamente até para elas olharem para os trabalhos delas, né? Para as responsabilidades que elas têm e avaliar o que eu estou fazendo hoje que pode ser automatizado. O que eu estou fazendo hoje que eu posso fazer de uma forma mais eficaz, de uma forma diferente. Esse tipo de pensamento e questionamento gera um movimento de transformação e evolução desses colaboradores, e esse é o papel do RH. Então, se a gente está à mesa, discutindo, entendendo os direcionadores e os desafios, eu consigo compor ações, porque aí não é uma bala de prata, sim, é uma série de ações, pensar em experiência, para de fato a gente conseguir avançar com sucesso em relação aos desafios de transformação tecnológica, né? E agora com o IA no hype, né? Esse tema que você mencionou, super relevante, assim, né? Dos profissionais, eles saberem fazer as perguntas certas, estarem antenados, etc. E pensar no que eles podem automatizar. Existia, até então, até um certo tempo, um certo misticismo, né? De que quanto mais eu vou automatizar, eu vou perder ali a minha função. Como é que você isso vê de forma geral, até com seus pares, conversando, que você falou que troca bastante também com seus pares no mercado, né, de RH, etc. Como é que tá essa questão hoje? Porque eu acho que o lado humano, né, o fato de estarmos juntas aqui, uma olhando para a outra, né, conversando pessoalmente, muda tudo, né? E eu acho que a gente precisa resgatar mais essa essência, né? Perfeito. Acho que ainda tem muitas coisas para a gente esclarecer, né? Acho que existe ainda uma camada a ser explorada sobre os impactos do uso da inteligência artificial no dia a dia das pessoas. E aí eu tô falando de trabalho, eu tô falando de dia a dia mesmo, da nossa vida pessoal. Acho que tem muitos pontos a serem esclarecidos. Mas, de fato, hoje, os RHs, de uma forma geral, têm explorado e tentado desmistificar, essa é a palavra, os medos de, mas se eu usar demais, se eu automatizar demais, talvez eu perca a relevância,
né? Então, o nosso desafio enquanto RH, que eu tenho feito na Livelo com o time, né, que toca tudo isso, né? Eu não faço praticamente nada. Quem faz é o time. Você é a maestra. Né? Eu toco com eles, né? Eu lidero isso com eles, mas tem muita gente que faz isso acontecer no dia a dia. É como que a gente pode criar oportunidades a partir do uso da inteligência artificial. Então, o que eu posso fazer diferente, que foi o que eu comentei? O que eu posso fazer melhor, né? Então, eu vou dar um exemplo prático aqui. A gente vem evoluindo alguns processos dentro de RH, assim como todos os RHs vêm fazendo, aí cada um no nível de maturidade, de evolução, obviamente. Mas a gente vem pensando muito quais são os processos transacionais que eu tenho, que eu posso automatizar, usar a tecnologia de uma forma diferenciada para eu poder dedicar o meu tempo com conversas e trocas com a liderança para entender onde estão seus principais desafios, o que a gente pode fazer diferente, como eu uso a tecnologia para analisar dados de uma forma diferenciada, fazendo cruzamentos para gerar insights, para a gente conseguir tomar decisões de uma forma diferente. E isso não é simplesmente gerar uma planilha, mandar um e-mail. Lógico, muito frio, né? Muito frio. Você vai ter mais tempo para conseguir analisar de uma forma profunda, ter mais inteligência, né? Mais repertório para poder processar essas informações e ter esse tipo de conversa. Fazer perguntas, entender quais são as dores, se conectar, né? A gente fala muito de conexão na Livelo. Quando as pessoas entram na Livelo, a gente chama o onboarding, o momento de onboarding é a conexão das pessoas com a organização e com as outras pessoas, com seus pares. Então, acho que ter tempo e espaço para conseguir pensar e conversar, para gerar reflexão, né, de uma forma empática, conhecendo as dores, é essencial. Então, acho que ainda a gente está no momento de contando tudo isso, não que a gente esteja fazendo isso de uma forma super fluente, não é isso. Mas é um caminho e é o direcionador, né, que a gente vem trazendo dentro de RH e que eu vejo que os meus pares vêm acessando muito, ainda lidando com esse medo das pessoas de deixarem poxa, eu vou automatizar isso aqui, mas eu vou perder relevância, eu vou perder escopo. Gente, automatiza. Tem muito trabalho pra gente fazer, né? E o nosso objetivo é gerar escala. Então, se a gente está automatizando e você consegue fazer outras coisas, olha que legal, a gente vai chegar a valor e resultado de outras formas. Então, veja muito mais como oportunidade do que como ameaça. Acho que estamos nessa fase de transição. E no ano passado, o mercado começou a falar muito sobre os agentes, né, de IA. E no mercado de vocês tem evoluído bastante. A Livelo também, né, lançou seu agente ali para apoiar o expert, né? E cada vez mais os líderes vão liderar agentes de IA, né? Como é que vocês estão preparando a empresa para essa nova era, né? Será que a gente vai ter um momento que vai ter mais agentes do que pessoas? Essa é uma pergunta maravilhosa, que é o grande medo, né? Acho que quando as pessoas começam a entender o processo de se conectar com a IA, essa é a grande ameaça. Poxa, mas será que daqui a pouco vão colocar vários agentes e aí meu trabalho vai se tornar irrelevante? Então, acho que já comecei falando sobre isso. Se você muda a forma de pensar e desenvolve habilidades importantes, inclusive para você ser mais humano, se conectar, ter a capacidade crítica, não, pelo contrário, você vai ganhar mais espaço porque você vai conseguir coordenar, né, liderar e atuar de forma diferenciada. Acho que a gente tem um caminho, a gente tem empresas, inclusive cases, não saberia citar exatamente, mas eu já li sobre, que avançaram de forma significativa em relação ao uso de agentes. Então, de substituição de força de trabalho, por uma maioria de agentes já atuando e que viram que não é bem assim. Não dá para eu simplesmente pegar a minha força de trabalho e ter agente. Então, de fato, a gente vai evoluir para algo mais híbrido. A gente evolui para algo mais híbrido, só que para a gente chegar nesse contexto de uma forma eficiente, a gente precisa começar pelo começo. Então, o que a gente tem feito na Livelo? A gente fez isso durante 2025. A gente começou a testar e criar agentes dentro das próprias áreas. Então, como que a gente iniciou essa jornada? Com formação, incentivando as pessoas a testarem. Dentro de RH, a gente criou uma agente de desenvolvimento, a nossa Jordana, que fala sobre carreira, plano de desenvolvimento. Você faz pergunta para ela traz, né, direcionamentos sobre como construir um PDCA,
CDI te ajuda a direcionar e pensar na sua carreira. Então, assim, começando pequeno, porque aí você já começa a trazer isso como parte do dia a dia e como algo natural. Evoluímos com um case muito legal na área jurídica, com uma agente também que processa algumas informações, que está lá na linha de frente para tirar dúvidas. Então, esse é o primeiro passo. Você precisa tirar o medo das pessoas e as pessoas precisam entender que isso vai fazer parte do trabalho delas, como aconteceu quando a gente volta na época da Evolução Industrial. Existia uma forma de trabalhar, quando a forma de trabalhar começou a mudar com o avanço da tecnologia, as pessoas se sentiram preocupadas, receosas, a transformação foi acontecendo, e na medida que a transformação foi acontecendo, as pessoas começaram a ver colher os benefícios dessa evolução. Acho que a gente deve seguir nesse mesmo caminho, mas se a gente não começar pequeno, testando, dando espaço para que as pessoas, inclusive, criem isso, né, juntas. Porque aqui a gente está falando, Débora, mais do que do uso da tecnologia e de ter um contexto de agentes trabalhando com humanos, que isso naturalmente vai acontecer com o tempo, a gente está falando de uma gestão de mudança, como eu preparo as pessoas para essa transição e para esse novo contexto. Então, acho que hoje na Livelo, a gente está caminhando ainda num contexto muito embrionário, com testes, mas dando espaço para as pessoas entenderem isso como natural. E acho que em pouco tempo a gente vai começar a testar mais e mais agentes como parte do dia a dia. Mas sem dúvida, volta no comentário anterior. Como a gente, né, desmistifica e tira isso, né, no lugar de ameaça e muito mais como um lugar de oportunidade. Tem que sempre ver o copo meio cheio. Exato. Importante isso. Bom, e continuando o nosso papo aqui, tem a questão geracional. Como é que você tem visto essa diferença de adoção de uso da tecnologia? Existe mesmo? Sim, a geração millennial, ela é mais suscetível a usar as tecnologias ou não? É muito mais relacionada à soft skill da pessoa? Como é que é isso? Uma ótima pergunta. Sim, acho que naturalmente a geração millennial já nasce com tecnologia em tudo que eles fazem, né? Acho que é um contexto completamente diferente, inclusive da nossa geração. Então, naturalmente, eles já sabem usar, eles estão mais curiosos em relação a experimentar, testar ferramentas diferentes. Eu vejo isso naturalmente na Livelo e quando a gente, né, troca com pessoas de diferentes idades no nosso contexto social. Então, acho que esse é um grande ponto de partida. Mas a gente não pode encarar isso como isso está dado, então algumas gerações terão mais facilidade e é assim. Acho que sim, temos esse contexto de algumas gerações com mais facilidade, pelo contexto que eles nasceram, mas existe um processo que está desafiando todas as gerações. O contexto e o cenário que a gente vive hoje mudou e, portanto, mesmo sendo mais desafiador para algumas pessoas, a gente precisa trazer essa provocação, essa curiosidade que eu falei no início, de como que você usa em benefício do seu dia a dia, do seu trabalho, né? Testa ferramentas novas, se abre para essa perspectiva de curiosidade. Obviamente, tem pessoas que terão mais facilidade, como eu já comentei, e outras menos. Mas acho que não dá para a gente trazer o contexto geracional como algo que vai facilitar ou limitar, né? Acho que é um ponto de partida, sim, mas aqui eu estou trazendo todo o direcionamento do protagonismo, da abertura para o aprendizado, né? Quanto a pessoa está trazendo soft skills, né? E está olhando, a gente fala-se muito do skill-based, né? Isso independe da idade, é muito mais a proatividade, a postura de cada pessoa para trazer isso como parte do dia a dia. Maravilha. Agora, Vanessa, a gente sabe que as transformações vão acontecer. A gente nunca para de aprender, se transformar, o mercado evoluir, ainda bem, né, que isso acontece, né? Como que vai ser o papel do RH daqui para frente nessa jornada mesmo de transformação? Como deveria ser? Nossa, ótima pergunta, Débora. Acho que a gente, enquanto profissionais de RH, a gente nunca viveu um momento tão propício de atuação, um lugar mais estratégico, de olhar para a estratégia do negócio, entender
quais são os principais desafios e pensar junto aos líderes de negócio o que a gente pode fazer em termos de estratégia de pessoas para a gente conseguir viabilizar, né, mobilizar as pessoas para que elas consigam atuar de uma forma propositiva para alcançar os resultados e a estratégia do negócio, e quais são as habilidades necessárias, quais são os perfis necessários que a gente precisa para fazer o resultado acontecer na prática, né? Então, acho que esse é um momento único quando a gente olha para a evolução da atuação de RH. A gente tem a faca e o queijo na mão aqui de sermos cada vez mais estratégicos e propositivos para o negócio. Acho que para além de tudo isso, né, existe um direcionamento importante do RH atuando e ajudando a liderança a atuar como agentes de transformação, né, trazendo gestão da mudança como uma disciplina central. Afinal de contas, a gente está falando de transformações que podem ser de diferentes tipos. Então, a AI, por exemplo, traz um movimento importante de transformação muito além do próprio uso da AI. Forma de trabalhar, forma de aprender, forma de interagir com as outras pessoas, de evoluir processos, impacto no dia a dia do trabalho. Então, a mudança, as mudanças, elas estão acontecendo e vão continuar acontecendo. Eu costumo falar para o time que a gente está vivendo um contexto de que não tem rollback. Não tem. Hoje eu tenho uma mudança, amanhã eu vou ter mais e mais, e a gente precisa cada vez mais preparar a organização para a gente se adaptar e prever e se antecipar a essas mudanças. E aí, óbvio, a gente não consegue se antecipar a todas as mudanças, mas eu consigo criar um contexto de adaptação e flexibilidade, e a gente consegue trazer isso muito para a atuação do RH, quando a gente olha para a estratégia de pessoas de uma forma diferenciada, quando a gente traz uma estratégia de pessoas para preparar os colaboradores, para eles aprenderem de uma forma diferenciada, buscarem repertório e, mais do que isso, né, lidarem com a mudança de uma forma natural. E aí, óbvio que isso tem método, por isso que eu citei gestão da mudança, que eu acho que é uma disciplina que ela é essencial para o RH hoje, e não apenas para o RH, mas para toda a liderança. Perfeito. Bom, você falou de gestão da mudança, falamos de agentes e pessoas, essa simbiose, também comentamos ali do papel do RH. Qual que é a mensagem que fica de toda essa mudança que está acontecendo para todo mundo, de fato, fixar mesmo e ter aquilo como um mantra, digamos assim? Ótima pergunta, acho que assim, é até difícil, né, falar uma mensagem, são muitas coisas acontecendo. Uma listinha, então, sei, top 3. Não, acho que eu posso simplificar aqui num lugar de, acho que menos, como que a gente encara as mudanças num lugar de muito mais oportunidade, apesar do frio na barriga, porque é natural, não dá pra gente dizer que a gente não tem medo, receios, preocupações, isso vai existir. Mas como que a gente olha isso como oportunidade de evolução, aprendizagem, de descobertas, seja lá quais forem essas descobertas, e menos numa perspectiva de ameaça. Acho que quando a gente parte dessa perspectiva enquanto indivíduos, a gente já sai numa vantagem. Acho que isso é um ponto. Acho que uma outra coisa importante para a gente falar aqui é conexão. Eu citei, né, o nome do nosso onboarding como conexão na Livelo. Acho que essa conexão humana, essa troca, esse olho no olho, querer entender como a pessoa está de verdade, quais são os desafios dessa pessoa, o que essa pessoa quer alcançar, né? Como que a gente ajuda, né, resolver problemas. E aí eu tô falando pessoa porque a gente amplia para a perspectiva do papel que essa pessoa tem na organização, essa pessoa enquanto cliente, essa pessoa enquanto parceiro. Então, esse estreitamento de relações, ela é fundamental para a gente conseguir evoluir, né, neste contexto de mudanças e de tantas transformações, né? E buscar de forma contínua o aprendizado, né? Acho que o aprendizado, ele precisa acontecer para que a gente se torne relevante na vida. E não é só um aprendizado para você se tornar um profissional cada vez mais relevante pensando na sua carreira. É para você se tornar uma pessoa interessante, com repertório, né? Ampliando sua perspectiva, para você pensar em possibilidades de vida, para além de possibilidades de carreira que
é uma consequência. Então, talvez simplificando aqui, trazendo de uma forma assertiva algumas mensagens diante de todo esse contexto que nós estamos vivendo de transformações, né? Exatamente, maravilhoso, Vanessa, acho que fica a reflexão aí para todo mundo, né? Quero aproveitar e agradecer mais uma vez. E você que assistiu, acompanhou a gente, não esqueça de comentar. Às vezes você também tem esse desafio na sua empresa, ou se você é um profissional de tecnologia também está passando por esses desafios aí das transformações todas, comenta aí que a gente vai trocando também uma ideia. E a gente fica por aqui nesse mais um Líderes especial de RH e até a próxima.